Se você tiver um celular com acesso à internet, você consegue iniciar um negócio de sucesso. Será mesmo? Até que ponto essa afirmação faz sentido? Vem descobrir no episódio de hoje. Inspira. Respira. E não pira. Olá. Olá, Mouras! Como é que vocês estão do lado daí? Como é que as coisas estão caminhando? Começamos mais um episódio. Vou começar já dando alguns recados, né? Lembrando que a gente grava esse episódio das nossas casas, então um avião ele pode passar, uma obra ela pode bater. O meu roteiro tá aqui embaixo, a gente sempre faz um mini roteirinho para não esquecer ou então não sair muito do assunto. Então, meu roteiro tá aqui embaixo, vez ou outra vocês vão me ver olhando para baixo. É para conferir se estamos seguindo o que determinamos na reunião de pauta, né? Isso, Kel. É que a gente vai abrindo várias janelinhas, né? Tem que voltar. Já pega o gancho e faz o que eu sempre peço. O que é que você vai pedir pro povo? Vamos lá, amores. Curtam, compartilhem, sigam o Pod Inspira nas redes sociais. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Instagram, no TikTok, no Threads, no Twitter. Onde você procurar, você acha. Pode ter certeza, tá? Menino, Então, querendo, acha, viu? querendo, acha. Então, acompanha a gente, compartilha com as amigas, principalmente com as empreendedoras, porque o papo aqui é gostoso, é sincero e é sobre negócios. Exatamente. Eu estou aqui com o meu belo chá de maracujá. Dessa vez é maracujá com camomila, para que eu me mantenha calma e a raivosa não apareça neste episódio que temos tanto a dizer, não é mesmo, Kel? Opa, eu tô até com a minha água, nem café veio hoje, foi água mesmo, para me manter hidratada, porque há muito o que falar. Inclusive, se vocês ouvirem umas fungadas aqui ou ali, eu estou saindo de uma gripe, de um negócio na garganta, alguma coisa aí que surgiu, relevem, perdoem a querida aqui, viu? Mas vamos começar, eu acho que desmistificando essa ideia de que sucesso é fácil, né, Kel? A gente tem essa questão na internet, todo mundo chega dizendo, ai, não, porque você só precisa do celular, ou então eu criei um produto em um dia já faturei, em 24 horas eu já faturei 10 mil reais. Então a gente tem essa construção social de que para você fazer sucesso na internet, de fato, é só o celular abrir, falar e é isso, conseguimos. É isso mesmo. Só para os alecrins dourados, né? Só para os alecrins dourados, para os herdeiros, talvez, né? Para quem aí parte de um lugar que de repente tem condições de fazer um milagre, né? Com vários Um lugar de investimentos. privilégio, talvez, né? Pois é, talvez, talvez. Mas assim, não é bem isso, né? Infelizmente, nós a coitada da internet, que o problema não é ela, o problema é a forma como as pessoas usam, né? A internet, gente, a O Paula que deixou foi isso? sozinha. A Paula do escritório que deixou sozinha. Misericórdia, está repreendido desde já. A vida acontecendo sempre nos nossos episódios. Nem Temos assim estava um aguentando tanto. evento. Enfim, não, amada, não dá para você simplesmente ter um celular, ter acesso à internet, criar qualquer coisa, lançar e fazer um sucesso estrondoso, né? Logo de cara. Principalmente se a gente está pensando na construção de um negócio, na construção de algo para durar, né? A palavra que eu estou falando, ela já é autoexplicativa, construção. Então, existe um passo a passo, existe um tijolinho por tijolinho, para que as coisas vão tomando forma, vão crescendo fortes, sustentáveis, né? Eu gosto muito de falar que
Não é que tudo que você vai fazer tenha que ser extremamente difícil. Não precisa ser extremamente sacrificante. Mas é importante lembrar que há processos, Ou né? até extremamente planejado, né? Tipo, não precisa ser extremamente amarrado, até porque o negócio ele precisa ser flexível. A gente precisa ter essa flexibilidade para que ele evolua ao longo do tempo e acompanhe a mudança, as mudanças sociais, as mudanças do próprio dono, da própria dona. Então, de fato, não dá para ser tudo extremamente redondinho, não. Não dá. Nem um extremo nem outro, né, Rai? Nem de qualquer jeito e nem extremamente ali certinho, porque a gente nunca consegue isso. É muito uma questão de você respeitar o seu processo. Acho que um ponto principal sobre como iniciar o seu negócio do zero é entender que você vai passar por processos. E você precisa respeitar isso. Né? Ainda ontem eu estava falando nos stories sobre a questão da criação de conteúdo, né? Que é uma das coisas que a gente faz enquanto empreendedoras que usam a internet e as redes sociais para divulgarem o seu trabalho. E a criação de conteúdo é uma atividade da empreendedora. E ainda assim, ela passa um processo ali dentro, um processo de lidar com suas inseguranças, um processo de aprender a sua forma de fazer, a forma onde, o jeito que ela performa melhor, né? Então, assim como é para a criação de conteúdo, que é uma atividade relativamente simples dentro de um negócio, né? Para todas as atividades e para a construção de um negócio em si, existem processos, existem desafios, né? Existe a realidade batendo na porta da gente o tempo todo e confrontando com a idealização que a gente tinha do que era empreender, do que era construir um negócio. Né? Existe muito trabalho, existe muita dedicação, existe planejamento, como você disse, não uma coisa engessada, mas um planejamento minimamente viável para você ter ali uma direção e pisar firme no chão e ter aquela mínima segurança daquilo que você está fazendo. Né? Então, Inclusive, a gente já fez um episódio aqui sobre planejamento minimamente viável, sobre metas, etc. Então, se você quer entender melhor essa questão, vai lá e assiste esse episódio. exatamente. Aproveita. A gente tem episódios sobre isso, tem episódios sobre finanças, tem episódios já sobre vários assuntos que quem está começando a empreender vai ter aulas e aulas lá e com certeza vai extrair muita coisa incrível para aplicar no seu dia a dia enquanto empreendedora. Mas para a gente começar, esse o ponto-chave é processos. Existem processos na vida, existem processos nos negócios para que as coisas aconteçam. Parem, pelo amor de Deus, de cair no conto do vigário, minha gente. Desde que o mundo é mundo, existe o conto do vigário. Existem Não, pessoas. tem um ditado que minha avó dizia que era assim: quando a esmola é grande demais, o santo desconfia. Vamos começar a desconfiar das coisas, né? Porque assim, uma coisa que eu sempre tentei, e assim, Kel, você, nós já caímos nessas ideias algumas vezes, não diretamente, mas talvez nos questionando, será que a gente está indo pelo caminho certo? Teve uma vez, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 2 anos empreendendo, e é quando começa a bater o cansaço, se você não está fazendo a coisa mais alinhada, né? E aí eu lembro que eu vi um post, assim, de uma menina se maquiando, e aí ela dizia: eu criei um produto ontem à tarde e de ontem para hoje é um domingo, não sei o que, dava as características do dia, a hora, fazem 24 horas que o produto está no ar e eu já faturei mais de 10 mil reais. E aí eu comecei, e até foi uma coisa que eu aprendi muito na terapia, que era assim, comece a se questionar. E aí eu comecei ok, vamos questionar isso aqui. Eu abri o perfil da pessoa, fui olhar, a pessoa tinha mais de 200 mil seguidores. Então, se você pensa em 200 mil seguidores que o Instagram entrega, né, o conteúdo dela para 10%, eu acredito que seja 2 mil, eu sou de humanas, não de exatas, não me cobrem saber a quantidade certa. E ela teve ali uma conversão interessante de pelo menos mais 10%, é possível fazer esse dinheiro.
Mas olha o tamanho dela, olha quanto tempo ela tá ali, tinha mais de 1000 posts, de 1000 publicações. Então, sim, você consegue vender, no caso dela, ela conseguiu fazer mais de 10 mil reais em 24 horas, né? Mas olha a estrutura toda por trás. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente se esquece de olhar, se esquece de observar e fica se questionando por que a gente não consegue fazer 10 mil em 24 horas, né? E é entender o Exatamente. modelo de negócio, o que é que está funcionando, o que é que tem no mercado. Essa semana surgiu uma discussão sobre negócio boutique, modelo de negócio boutique, modelo de negócio em massa, né? A varejo. O que isso quer dizer? Então, qual era o modelo de negócio dela? Cara, são tantas observações, são tantas coisas pequenas e individuais para você tentar entender o porquê ela chegou naquilo, que fica até injusto, no final das contas, a gente se colocar numa posição de por que a gente não consegue, sabe? Exatamente. É olhar para o contexto da pessoa e não comparar o resultado dela com o seu. Mas se vai comparar o resultado dela com o seu, olha também para o teu contexto e para o dela. De onde ela está partindo e de onde você está partindo, né? Há quanto tempo ela já está empreendendo? Há quanto tempo ela está falando do trabalho dela? Como você falou, a base dela é enorme. Quanto ela investiu em tráfego para divulgar esse produto? Né? Que as pessoas às vezes Exatamente. acham que fazer tráfego é somente aquele patrocinar que a gente faz no Instagram, mas tem toda uma estrutura de tráfego mais robusta por trás disso. Quem trabalha com tráfego sabe. Você vende seu produto por diversas plataformas, de diversos jeitos. Você literalmente persegue o cliente com o seu produto, se você tiver condições de investir nisso. Então, qual foi a estratégia que ela usou para estar divulgando esse produto? Você tem condições de fazer essa estratégia de um dia para o outro? Você tem condições de investir nisso de um dia para o outro? Então tem que olhar de que lugar é esse que você está partindo e que a pessoa com quem você está se comparando está partindo, para ver o que de fato é possível ser aplicado, né, no seu dia a dia e o que ainda não é. E até, Kel, vamos trazer para uma coisa, de certa forma, até mais palpável a comparação, do tipo, eu comecei a empreender, Raiane, comecei a empreender há quase 5 anos. Aí outra fulana, ciclana, enfim, começou a empreender há 5 anos também. Mas ela fez mais sucesso do que eu. Vale para mim, é justo comigo eu parar e dizer assim: poxa, eu estou ao mesmo tempo que ela e ela está fazendo sucesso, então eu sou ruim? Não. Vamos olhar também em situações onde você tem equiparação com a outra pessoa, quais foram as oportunidades que essa pessoa teve que você possivelmente não teve. Eu lembro que na época tiveram épocas sim que eu me questionei muito e me comparei com muita gente. Inclusive, quando eu decidi trocar de Instagram, foi por isso. E aí fazer um Instagram tudo novo, começar uma base de seguidores novas e etc. E aí uma coisa que Guilherme me dizia muito, meu marido, era: amor, vamos olhar a situação dela. Quais foram as oportunidades que ela teve que você não teve? Então, isso é outra coisa que ajuda a gente também a entender que o nosso negócio ele é único, ele é nosso, ele teve as mesmas oportunidades que nós tivemos. Então, vamos ser justos, se não conosco, com ele, com o nosso negócio, de que coisas vão começar a melhorar em determinado tempo. Não adianta a gente ficar se comparando, sabe? E aí, Kel, uma das perguntas que eu acho que é interessante a gente pensar e trazer nesse episódio é o que realmente é necessário para começar um negócio. Qual a tua opinião sobre isso? Olha, para falar a minha opinião, eu vou contar um pouco sobre como eu iniciei o meu primeiro empreendimento, né? Quem já está aqui com a gente há um bom tempo já deve ter me ouvido falar, contar histórias de pira da minha época, com a Mão e Massa, que era a minha marca de comida artesanal. E como é e por que que eu Inclusive, eu aguardo até o dia de hoje para provar algo, viu, gente? Estou sendo comecei? prometida, tem promessas gravadas de que vou fazer vou fazer bem, vou fazer. Estou cobrando ao Está vivo. registrado! SOS!
Vou pagar essa promessa, hein? Em breve. Ó, já prometi de novo. Mas amadas, eu comecei quando eu ainda estava na CLT. Por que eu comecei a empreender? Nunca foi meu sonho, nunca, apesar de ser formada em administração, eu nunca, nem na faculdade, eu tinha esse objetivo de ter um negócio. Eu simplesmente dizia que eu queria construir minha carreira dentro de grandes empresas e tudo mais. Só que aí é aquela coisa, né? Nunca diga nunca. E quando eu estava ainda na CLT, nesse meu último emprego, antes de começar a empreender, eu estava assim, cansada, estava querendo outras coisas, sabe? Estava muito insatisfeita, não estava vendo mais muito sentido na forma como eu estava conduzindo a minha carreira, e no que eu estava fazendo. E aí, como é que eu comecei? Veja bem, eu comecei, teve a pandemia, né? E aí eu desenvolvi o hobby de fazer pães. Então, eu fazia tentativa e erro a pandemia inteira, eu, meu marido e minha enteada em casa, comendo os pães que eu fazia. Uma hora saía muito bom, outra hora saía muito ruim, e eles comiam igual, e foram as minhas cobaias. Comiam e riam, porque se não E rissem, está bom, tá bom, né? Eles falavam a verdade, eles eram minhas cobaias. E aí, peguei gosto, né? Aí, o que foi que eu fiz? Quando a gente voltou a trabalhar, eu comecei tive a ideia de fazer e levar para a galera lá do trabalho. Por quê? Porque a gente trabalhava dentro de shopping e quem trabalhou, já trabalha ou já trabalhou dentro de shopping sabe que, primeiro, comer no shopping é caro, né? Comer no shopping é caro. Para quem trabalha, que está lá todo dia, que tem que fazer uma, duas refeições dentro de shopping, é caro. E você enjoa. Você enjoa de comer dentro do. Você enjoa de. Sabe quando você chega na praça de alimentação, que vem aquele cheiro de comida? Aquilo. Quando você trabalha dentro do shopping por muito tempo, começa a ter um ranço daquilo ali. embrulha o estômago. Eu lembro muito bem. Embrulha o estômago. Às vezes parece que todas as comidas têm o mesmo gosto, que você começa a ficar enjoado mesmo de estar comendo ali, né? E aí eu disse, eu vou levar uns pãezinhos, uns comes aqui para vender para a galera. E aí eu comecei a levar, e aí todo mundo gostou. E foi assim que eu comecei a empreender, vejam bem. Bem assim, uma coisa bem intuitiva, bem do nada, entre aspas, mas bem, vamos ver isso aqui, o que é que vai dar. E aí eu continuei, eu fiz curso online de panificação, né? Eu continuei aprendendo de panificação, não aquela panificação geral, sabe? Muita coisa, não, uma coisa básica para eu aprender algumas técnicas mesmo, porque lidar com fermentação você precisa ter um certo conhecimento. Olha ela, é toda especialista. Meu Deus, a especialista. Esse é ela. Aí eu eu fui me aprimorando, fui testando novas coisas, e aí quando chegou no final do ano, eu consegui fazer panetones. E aí, para eu dar o pontapé inicial na marca, foi com a venda, o produto carro-chefe era o chocotone de Natal, que era aquele panetone recheado com ganache de chocolate meio amargo, coberto com calda de chocolate e com gotas de chocolate na massa. Eu preciso fazer uma confissão. Eu não sou fã de panetone nem de chocotone. É porque Meu eu não amor. provei o da mão em massa, eu sei. Olha, o que eu tinha de pessoas que falavam, menina, eu nem gosto de panetone nem de chocotone, mas o teu eu como, porque é gostoso demais, é diferente. Desculpa, mas era bem bom. E aí, foi esse o pontapé inicial. Eu fiz. A primeira vez que eu fiz a receita deu certo. Aí eu testei mais, procurei uma outra receita melhor. Fiz de novo, enfim, cheguei no ponto, no produto ok. E aí, dentro das mínimas condições que eu tinha, eu me organizei, que foi preciso.
o meu pensamento, lógico, eu já era formada em administração, eu já trabalhava dentro da empresa, então eu já tinha algumas vivências que me davam uma noção melhor do que era um comércio, do que era ter uma empresa, do que era vender alguma coisa para as E pessoas. isso, Kel, já é um ponto para quem não tem. Essa é uma oportunidade que você tem, que outra pessoa que não teve a faculdade de administração, a experiência não tem. Então, veja, você já saiu na frente de alguém e não é justo esse alguém se comparar com você, como não era justo você se comparar com alguém que já tinha uma panificadora gigante, digamos assim, sabe? Exatamente. É esse nível de oportunidade até que eu falo, sabe? É as pequenas que a gente às vezes acha que é pequena, mas que na verdade faz uma grandíssima diferença pra gente. É muita diferença. Porque aí, o que é que veio assim na minha mente? E é isso é que é importante para quem está começando, para quem vai começar. O que é que eu pensei de cara? Primeiro, eu tenho que ter um nome, eu tenho que ter uma marca. Uma marca bem entre aspas, né? Porque a marca fui eu que fiz no Canva, então é sobre isso. Eu só tenho que ter uma marca. Tá Eu ótimo. tenho que ter um Instagram para eu divulgar, porque tudo é no Instagram, vamos para o Instagram. E aí, o que foi que eu fiz? Eu nem sabia usar o Canva direito ainda. Mas eu já sabia que ele existia, abri e fiz ali a minha marquinha. Coloquei uma folhinha de trigo, pensei num nome, falei com umas amigas publicitárias, falei com uma amiga redatora e com uma amiga que era designer. Aí perguntei, eu pensei no nome e joguei para elas. O que é que vocês acham? E elas me deram as opiniões delas e ficou mão e massa e o nosso slogan, né, era comida que salva. Por quê? Porque a ideia era fazer comidinhas para você levar para aquele seu momentinho com recebendo os amigos, para uma festa, alguma coisa que você faz ali, ou Eu para você amei. estar no fim de semana, você quer comer uma coisa diferente, né? Um cafezinho, um chá e umas comidinhas gostosas. Então era para salvar esses momentinhos legais com comida afetiva. E aí ficou. Então eu tinha que ter uma identificação, né, visual para as E pessoas. Então veja, escolhi você já tinha um nicho, comida afetiva. afetiva, exatamente. E isso foi muito intuitivo, porque eu vou dizer uma coisa para vocês, apesar de ser formada em administração, que a pessoa imagina, né, poxa, já está pronta aí para estar à frente de uma empresa, mas não necessariamente, porque é muito diferente você levar esse conhecimento para aplicar dentro de empresas onde você trabalha e você se voltar para construir um negócio. É outra história, né? Então foi meio que intuitivo, mas com base naquilo que eu já sabia. É aquilo que eu sempre falo aqui, Kel. A gente não tem educação em empreendedorismo. E a faculdade não nos ensina isso. Não tem nenhuma faculdade que nos ensine isso. Não, você Para não aprende dizer para ação. não dizer que não teve nenhuma, eu tive uma cadeira no último período de marketing que foi empreendedorismo. Mas assim, juro, não falava lé com cré. Honestamente, hoje, com 5 anos empreendendo, a cadeira era péssima. Mas assim, Pois é. Em administração, óbvio que você aprende ali as matérias básicas da área de administração, né? Você aprende sobre gestão, contabilidade, você aprende tudo isso. Mas o que a gente está falando é que não existe um fomento ao empreendedorismo. A pessoa que está ali fazendo o curso, eu tinha colegas que diziam, não, eu quero ter o meu próprio negócio. Eu tinha um colega que ele já tinha o próprio negócio, inclusive dentro da faculdade, né? Ele já tinha aberto lá dentro da faculdade a gráfica dele. Então, mas no geral, a intenção era muito. A administração é um curso que facilita a entrada no mercado de trabalho. Esse era o foco, né? Então, quando eu comecei, eu tinha toda essa bagagem e eu usei meio que intuitivamente ali para construir a minha marca. Então, eu entendia que, primeiro, eu precisava ser reconhecida, né? Eu não queria colocar Kerlane Pães, eu não achei legal. Perlane Pães, na sua casa, para o seu E uma, momento. e uma amiga minha, ela brincava até, ela mandava mensagem para mim, ela quer fazer pedido na Kel Lanches. Maravilhoso.
Mas eu entendia que eu precisava ter uma identificação, né? Então eu escolhi ali duas cores básicas, escolhi um verde e um branco, porque é outra coisa também, amados. Amores, às vezes você está ali começando e você, até pela bagagem que você tem, de conhecimento, de percepção, de bom gosto, né, de atenção aos detalhes, você quer fazer muita coisa e não faz isso. Começa com o básico, né? Ao invés de, eu não tinha condição de correr atrás, ao invés de fazer uma paleta de cores para minha marca com 50 cores, cara, vou escolher duas porque vai ser fácil de identificar e realmente durante o tempo, ao longo do tempo, as pessoas me dizem, ó, quando eu vejo um verdinho, um verde com branco, um trigo, uma folhinha de trigo, eu já lembro de tu, que eu já lembro da mão em massa, sabe? E era uma coisa muito básica. Era uma folhinha de trigo, Repetição. repetição, e as cores verde e branco. Então, eu sabia que eu precisava dessa identificação, de ser reconhecida. Quando as pessoas batessem o olho, elas lembrassem de mim. Eu sabia que eu precisava de um canal de comunicação, que eu precisava divulgar. Então, eu criei um Instagram do zero. E eu sabia que eu precisava ter pelo menos um produto. Então, qual era o produto que eu tinha no momento? Ao invés de pensar, não, vou pensar no meu menu. Eu tenho que ter um menu com 10 produtos. Não, eu tinha que ter um produto bom. Acabou-se. Depois eu fui introduzindo outras coisas. Mas para começar, um produto bom. Então, era o Panetone, final de ano, Panetone. Vamos lá. Como é que eu posso? E aí eu fui para a questão da apresentação para o cliente. Como é que eu posso entregar isso para o cliente? Isso que eu estou falando serve para produto ou serviço, produto físico ou serviço. Como é que eu posso entregar esse produto para o meu A cliente da melhor experiência do cliente. a experiência do cliente? Então, no começo, eu não tinha muitos recursos. O que é que eu fui fazer? Quem é daqui de Recife vai saber. Fui aqui em Prazeres, né? Aqui que eu digo porque é aqui atrás mesmo a direção. Fui aqui em Prazeres procurar sacolinhas verdes, procurar aquele saquinho de celofane para colocar o panetone dentro. Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer? Vou botar um laço, Aí meu marido sempre decidindo e vendo comigo as coisas, que ele tem muito bom gosto também. E aí ele disse, amor, por que tu não faz uma coisa um pouco mais rústica? Então, ao invés de um lacinho de fita no panetone, a gente colocou um cordãozinho de sisal, tá até aqui perto de mim. Um cordãozinho de sisal. Eu Acho amo que você... sisal. Eu, Pronto. O eu verde, tenho paixão por coisas rústicas, e aí, assim, papel craft e sisal, qualquer coisa que você me der embrulhado, eu vou ficar muito feliz com a embalagem. pronto. Era isso. Era assim, desculpa. Eu Era gostaria isso. de dizer que a experiência da mão em massa que eu quero ter não é apenas a comidinha, tá? Vamos ter É papel um craft e produto sisal completo. também. Brincadeira. Ai, meu Deus. Mas aí eu pensei nisso, né? E aí no começo eu não tinha, porque papel craft ele é maravilhoso, era a minha ideia, só que ele é mais caro, né? E aí eu tinha pouca coisa, eu não tinha vendido praticamente nada ainda. Então eu precisava montar um primeiro produto para estrear naquele Natal. Então eu fui atrás disso, do que era possível no momento, né? E fiz. E aí a coisa começou a rodar. A coisa começou a rodar. Daqui a pouco eu estava fiz um carimbo com a minha marca, fiz adesivos, fiz tags com a minha marca. E aí, depois de um tempo, eu consegui finalmente comprar sacolinhas de papel craft para botar o carimbo, para colocar o sisal, né? Depois eu comecei a fazer cestas, então eu comprava aqueles caixotes e fazia várias comidinhas, várias coisinhas e colocava ali. Então eu fui evoluindo aos poucos, mas inicialmente eu comecei a fazer com o que eu tinha. Preciso de uma identificação, preciso que as pessoas reconheçam a minha marca, seja um nome fácil das pessoas falarem, chamarem, lembrarem e que remeta, né, ao que eu estou fazendo. Preciso dar uma experiência minimamente agradável para o cliente. Então, cuidar da embalagem, cuidar de como você entrega o seu produto ou o seu serviço, de como você entrega de fato para o cliente, né? Qual é o formato, quais são os elementos, quais são os materiais que estão ali, quais são as plataformas que você usa, tudo para facilitar a vida dele, para deixar uma experiência o mais agradável possível. E aí a gente vai para um outro ponto importante, que foi os bastidores.
Quando eu trabalhava no cinema, o meu cinema, ele era um cinema, o meu cinema, ó, dona de cinema. O cinema que eu trabalhava A própria dona. era uma área VIP. Eu era gerente, então eu cuidava de contratação, de demissão também ali, de treinamento, de compras de insumos, de gestão de estoque e de uma cozinha. No cinema VIP a gente tinha umas comidinhas diferenciadas, não era só pipoca e refrigerante, tínhamos bons vinhos e bons drinks. Então eu estava por dentro de tudo isso. Eu estava por dentro de definição de cardápio, eu estava por dentro de gestão de estoque, então eu precisava fazer inventário. Na cozinha, eu precisei aprender a fazer fichas técnicas para ver ali o que é que estava sendo gasto para produzir aquele prato, qual era a margem de lucro em cima, quais eram os custos que a gente estava tendo, para na hora de comprar eu procurar o mínimo custo possível, né, para manter a margem, até aumentar, otimizar essa margem. Então, tudo isso eu aprendi, tudo isso eu apliquei. Eu comecei mesmo sem ainda ter CNPJ, mesmo sem ainda vender horrores, eu comecei a organizar da forma que eu conseguia o meu negócio. Então, eu fiz uma planilha de vendas, né? Eu fiz fichas técnicas para cada um dos meus produtos à medida que eu fui introduzindo. Então, eu observava ali o que é que eu estava gastando, eu pesava tudo, né? O que é que eu estou gastando? Por que esse chocolate aqui está tão caro? Será que eu tenho uma opção mais em conta que mantenha a qualidade do que eu quero entregar? Então, tudo isso eu ficava observando. E, para fechar essa parte que eu estou contando aqui dessa questão da mão em massa, e vai falar também de como ela começou a empreender, que com certeza vai trazer aprendizados interessantes para a gente, né? Para fechar isso, tinha uma coisa que meu marido sempre falava, e que até hoje, para mim, é uma coisa muito forte que eu sempre me lembro na hora que eu estou tendo uma nova ideia. Principalmente para quando a gente está começando no negócio, que a gente não tem muito recurso, que a gente não tem condições de investir muito, a nossa intenção é fazer o dinheiro chegar, a receita chegar. E muitas vezes a gente cai no erro de querer criar muita coisa, de querer fazer o 1000%, mas não necessariamente de querer fazer o frufru, o enfeite. E não necessariamente aquilo está trazendo retorno. Né? Então, toda vez que eu tinha uma ideia mirabolante, eu quero fazer assim, eu quero comprar esse adorno, eu quero comprar não sei o que, aí meu marido olhava para mim e fazia, tá, isso aí vai trazer quanto de retorno financeiro para tu? Entendeu? Mas você vai pensar também só. Não, não é uma questão de pensar só em algo que gere dinheiro, sabe? Mas é uma questão de otimizar aquilo que você tem. Se eu posso fazer pouco, se eu posso investir pouco, que eu seja assertiva. Eu quero criar, eu quero botar no meu menu um doce porque é lindo, porque tá todo mundo fazendo, tá todo mundo vendendo. Tá. Será que tá todo mundo vendendo mesmo? Será que realmente é viável fazer isso? Será que vai valer a pena? Por exemplo, na época de Páscoa, eu inventei de fazer chocolate, né? Barras de chocolate recheados. Foram maravilhosas. Eu vendi. Só que no final, quando eu fui fazer quando eu fui observar o que eu vendi e tal, não valeu a pena. Por quê? Chocolate é uma coisa cara. Chocolate é uma coisa difícil de trabalhar. Nós moramos num lugar quente, eu não tenho ar-condicionado em casa. Então, é um desespero para você fazer. Você consegue. Eu consegui. Entreguei. Mas foi um desespero para você trabalhar com barra de chocolate, com coisa que derrete. Porque é diferente eu fazer uma ganache para botar dentro do panetone e eu construir uma barrinha de chocolate ali na forminha e tudo mais. Então, é caro, é difícil de trabalhar para a realidade que eu tinha no momento e o retorno não é tão compensatório. É meio que você criar um produto para aquela época sazonal só para sua marca não ficar sem nada, sabe? Não ficar sem aquele produto. E por esse lado, vale a pena porque você está movimentando ali suas compras. A pessoa vem comprar uma barra de chocolate, mas aí ela pede um cinnamon roll também, ela pede outros biscoitinhos que eu vendia, né? Ela não pede só a barra de chocolate. Então, você usa um produto sazonal para movimentar, querendo ou não, a sua esteira de produtos naquela época, que se você não tivesse aquele produto, você não venderia tanto. Então, por esse lado, vale a pena.
Mas pelo lado do retorno financeiro, talvez nem tanto. Então, são essas coisas que a gente precisa analisar, mesmo tendo um negócio pequenininho. Não vai fazer porque todo mundo está fazendo, não vai cobrar X, Y, Z porque fulano está cobrando. É sempre olhar para o seu negócio. Então, para fechar, coisas que eu aprendi no início do meu empreendimento foi: preciso que as pessoas me reconheçam e reconheçam minha marca. Então, cuida da parte da imagem, da parte da identidade visual, do jeito que você puder. Preciso ter um produto muito bom que chame a atenção das pessoas no mercado. Preciso cuidar da forma como eu entrego esse produto, então, experiência do cliente. E preciso organizar minimamente a minha empresa por dentro. Né? Eu preciso saber quem são meus clientes. Não preciso, eu não sei mexer com planilha, não sei mexer com computador. Pega um caderno especial para o seu negócio. Tudo você coloca ali. Aos poucos você vai migrando para a parte digital, vai procurando orientação, mas faz de alguma maneira. Né? Assim você consegue iniciar um negócio, fazer o dinheiro entrar e ir investindo aos poucos para ir melhorando aquilo que você está fazendo. O que é necessário para começar o negócio? Terapia. É verdade esse bilhete. É verdade. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui. Quem tá vendo no YouTube viu que eu surgi com o meu telefone fazendo um pequeno vídeo, porque a gente tinha que postar, né? Eu dei essa blogueiragem. Vez ou outra vocês vão ver um celular aqui, um celular ali passando. É a gente produzir conteúdo, senão a gente esquece. Veja só. Eu falo sobre conteúdo, Kel fala sobre conteúdo, e acontece da gente esquecer de produzir conteúdo. Então. Oi, Kel, tu tava mutada. Pois é, o juízo das empreendedoras sendo consumido por tantas atividades. Por tantas atividades. E aí teve uma coisa que você falou, Kel, que foi a questão do teu marido falar o quanto é que isso vai trazer de retorno financeiro. Que me lembrou de uma coisa. Recentemente eu estava dando uma revisada na minha marca, porque, pasmem, mais uma novidade para quem não sabe, você revisa muito o seu negócio ao longo do tempo. E aí eu estava dando uma revisada na minha marca, eu estava vendo as habilidades que a minha persona precisaria ter ou precisaria querer, né, desenvolver. E uma delas era ser analítico. Você precisa ser o mínimo possível de analítico. Óbvio, quanto mais melhor, mas assim, você precisa ter um certo nível de parar, olhar, analisar os dados e entender o que realmente é relevante. Então, assim, eu acho que esse é um ponto principal para essa questão do o que realmente é necessário para começar um negócio. Ter um mínimo de consciência de que você precisa analisar. Que você vai precisar ir e voltar em algumas decisões. E recentemente isso aconteceu comigo. Como eu disse, eu estava revisando a minha marca. E uma das coisas que aconteceu foi as metas que eu tinha criado em novembro do ano passado não faziam sentido para o rumo que a minha marca tomou, o movimento que minha marca tomou. Entendeu? Então, assim, falando de rumo, as inscrições para o workshop Rumo estão abertas. Foi por isso que eu sorri aqui, já ficou a deixa na minha cabeça. Para quem é de Recife, região metropolitana, ou então arredores, interior, e possam vir, tá ouvindo esse podcast, teremos um workshop presencial, sediado, no ambiente disponível pelo Sebrae, tá? Eu não sei endereço de cabeça, porque eu sou péssima com isso, mas as vagas estão abertas, tem link na bio do podcast, do arroba do podcast, do meu e do de Kel. Então vai lá, já aproveitei que já fiz o jabá. Já vai estar check. Pois é, e aí assim, no início do meu negócio eu não tinha consciência nenhuma do que era necessário. Eu tinha passado pela faculdade de Direito, pela faculdade de Jornalismo e a de Farmácia. E aí, quando eu tinha noções de produção de conteúdo,
E outra, produção de conteúdo para aquela época. Porque o que você produzia de conteúdo naquela época e que você produz hoje em dia é completamente diferente. Cara, rapidinho, sobre essa questão de produção de conteúdo. Depois eu vou buscar para mostrar lá no Instagram quando eu comecei a produzir conteúdo para mão em massa. Além de tudo, eu fazia o meu conteúdo, né? E fazia no Canva. Aí quando eu olho hoje, minha gente. Cara, se você for buscar as coisas da Comunica, que foi o meu primeiro empreendimento, foi a minha agência de comunicação. E aí, e olhe que lá no Instagram da Comunica só tem depois do rebranding. O rebranding veio depois da minha pós, que não foi um rebranding, foi um redesign, que veio depois da pós em design. Mas assim, e ainda assim, hoje em dia não tá legal, não. Não. Mas é isso. Essa é uma outra coisa. Você se orgulhar da sua história e se empoderar da sua história. Quando você começa um negócio, você não vai saber 100%. Você não vai conseguir fazer as coisas 100%. E entender que aquilo ali era o melhor que você podia fazer naquele Podia momento. fazer naquela época. Sim. Para a gente, naquela época, estava lindo. Poxa, consegui fazer 3 horas fazendo um post, consegui fazer. Naquela época estava lindo. Hoje, por que a gente consegue ser mais crítica em relação ao que a gente fazia? Porque a gente melhorou, porque a gente evoluiu. E é por isso que lá no começo a gente falou sobre a importância de passar o processo. É nele Sim. que a gente aprende, é através dele que a gente evolui. Então, toda vez que você tiver dúvida sobre se você está bem, se está chegando no lugar que você quer, se você está progredindo, cara, olha para trás. Chega, me arrepio. Olha para trás e vê de onde você partiu, porque a gente esquece, Raio, não é? A gente Esquece. esquece. Vai Esquece. E é olhar. importante. E Caramba, fazia é, assim, olha o que eu faço hoje. eu fiz recentemente um post no meu Instagram, um Reels, que eu precisei pegar imagens de quando eu comecei. Cara, que menina! Que picototinha, sabe? Eu era muito, muito, muito criancinha quando eu comecei. Criancinha assim, tipo, eu era muito jovem. Não que eu não seja, mas é porque o rosto tá diferente, o jeito, e aí a forma de falar, o jeito de ser. Eu tinha muita vergonha, então eu falava assim, toda fechadinha, com as mãozinhas recolhidas. E você vê que hoje em dia eu falo com a mão aqui, mas é justamente isso. A evolução, ela faz parte do processo, né? E aí, quando eu comecei, eu tinha essa experiência de produção de conteúdo. Eu já tinha estagiado como social media e etc. Mas eu não sabia o que era ter um negócio, o que era gerir um negócio. Né? Eu não tinha faculdade de marketing ainda, porque eu comecei a empreender em janeiro e eu tomei a decisão de entrar na faculdade no final de fevereiro. E aí a faculdade de marketing ela é mais curtinha, ela é 2 anos. Então eu terminei a faculdade. Pronto, minha faculdade foi o tempo do meu empreendimento, digamos assim, 2 anos. Quando eu terminei, eu sabia que eu tinha 2 anos de empresa já. E aí, nesses 2 anos, muita coisa aconteceu. Primeiro, novamente, era a pandemia, né? A faculdade não ensina a empreender. Então eu comecei com essa ideia de produzir conteúdo para minha mãe, aí eu tive uma indicação de uma conhecida, eu comecei a produzir conteúdo para uma oftalmologista, e aí depois foram vindo outras pessoas, a gente tive dentista, tive fisioterapeuta, e aí foi vindo, e eram muitas áreas para eu tomar de conta, aí a gente volta para o processo. Eu precisava de processo, inclusive teremos um episódio sobre processo, e eu desenvolverei mais sobre isso lá. Mas eu precisava do processo, e aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava de gestão. E o que era gestão? Sabe? Então, isso só veio com movimento. É o que eu sempre fala: movimento gera movimento. Então, acho que essas duas frases, movimento gera movimento e ninguém tem que nada, são essenciais para quem está começando. Você ouviu, não, porque tem que não. Não tem um que nada.
Você tem a sua empresa e você tem que começar ela da forma como você pode. Você tem que seguir ela da forma como você pode. Busque também entrar nesse mundo do empreendedorismo e dos negócios. Busca também ouvir podcasts como esse, ouvir outros tipos de podcasts de pessoas diferentes, até de pessoas maiores, assim, que já estão no topo, mas que você pode tirar alguma coisa do que fazer e do que não fazer. Porque você também pode ter essa questão do que não querer. Não escutei aquilo ali, mas não acho relevante. E aí eu acho que uma outra coisa que eu tô falando mais de soft skill, né? Que você tava falando aí de ter uma identidade visual mínima, etc. Eu acho que de habilidades, né? O que é que a gente pode trazer? Pensamento crítico, ser analítico. Essas são coisas importantes. Mas eu não sou assim, tudo bem. Mas se você sabe o que você precisa, você pode desenvolver. O bom das skills, o bom das skills no geral é justamente isso. Você sempre pode desenvolver, você sempre pode melhorar. É um aprimoramento contínuo. Quando que eu estava falando sobre a questão de eu fui fazer um curso de panificação e etc. Eu fui fazer design, e é tudo da necessidade. Eu fui fazer design por quê? Porque eu via, eu achava bonito, eu queria fazer, eu fui fazer. Eu não sabia. Né? E aí, a mesma coisa foi com gestão. Eu fui fazer gestão por quê? Porque eu não sabia, eu precisava aprender, eu já tive uma sociedade falida e eu queria entender como é que funcionava. Então, esse movimento de começar com o mínimo viável e ir desenvolvendo, essas são habilidades extremamente necessárias para o empreendedor. Sim, Também entender que. Oi. Não, falando ainda só essa questão que você estava dizendo de desenvolver essas habilidades, né? Skill também, para quem não sabe, é a mesma coisa, né? São essas habilidades que a gente tem as habilidades mais técnicas e as habilidades mais, digamos assim, subjetivas, né? Que é essa questão da mentalidade, né? De ser analítico e É o que o principalmente pessoal chama de soft skill e hard skill. Hard skill é a parte técnica, é uma habilidade difícil em tradução literal. É a parte técnica. E a soft skill é aquela habilidade macia, traduzindo literalmente. E é porque justamente é subjetivo. É difícil de. Não é igual a todo mundo, né? isso, exatamente. E se tem uma coisa que o Travei, empreendedor. Kel travou, nós duas travamos. Não, travou, mas está indo. Travou, por isso que eu nem falei nada, porque travou, mas eu estou pegando aqui. Por isso que o que eu queria enfatizar é que o empreendedorismo, o processo, a jornada empreendedora, ela faz a gente desenvolver muitas habilidades. Para vocês terem uma ideia, eu sempre cito esse meu exemplo. Eu sempre fui uma pessoa mais analítica e mais metódica. Eu sou essa pessoa analítica e metódica. Menos do que Rai. Rai é mais do que eu, mais organizada também. E quando eu conheci ela, foi que eu percebi isso. Eu achei que eu era organizada. Não sou, não. Mas eu tenho essa coisa mais analítica, mais metódica. Por quê? Porque desde que eu comecei a trabalhar na CLT, eu sempre trabalhei com controles, com planilhas, né, com números. Eu sempre tive processos a seguir, eu sempre tive formas de fazer que eu precisei aprender. Então, isso já estava muito dentro de mim. Quando eu fui empreender, o que é que eu precisei desenvolver? Eu precisei desenvolver o outro lado, eu precisei desenvolver a minha comunicação e a minha execução. Para quem conhece análise de perfil comportamental, vai saber muito bem do que eu estou falando, né? Você tem vários perfis de comportamento, você tem todos eles dentro de você, em maior ou menor nível. Tem aqueles que são mais dominantes e aqueles que são mais ali, menos usados, digamos assim. Então, eu estava usando pouco a minha habilidade de comunicação e o meu lado de execução. E eu tive que desenvolver mais esses. Porque se eu ficasse só no analítico, eu também ia dar aquela paralisada, né? Porque o analítico é aquele que bota as coisinhas no lugar.
Mas no empreendedorismo você tem que equilibrar esses polos. Você bota aqui as coisas no lugar do jeito que dá para colocar, você analisa minimamente para ter uma base para decidir e você tem que ir para a execução. Você tem que testar, errar, consertar. Testar, errar, consertar, fazer melhor. Né? E comunicar. Então, eu tive que desenvolver essas habilidades. Então, se você hoje acha que eu sou uma pessoa que eu não sei parar para analisar número, eu tenho que estar no movimento o tempo todo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não. Você pode estabilizar um pouco isso e aprender a ser um pouco mais analítico. Principalmente se você faz tudo sozinha. Quando você tiver uma equipe, você chama alguém para ser analítico para você. E você fica ali no movimento. Mas enquanto isso, você É consegue aquela sim. história, que é o de nem tanto nem tão pouco. Novamente, a gente volta a falar dos extremos aqui. Né? A gente sempre fala, todo episódio tem alguma coisa que a gente cita os extremos, nem tão para cá, nem tão para cá. A gente tem um meio termo, a gente precisa do meio termo. Para viver em sociedade, para ter um negócio, a gente precisa do meio termo. Óbvio, podemos e devemos ter as nossas opiniões, a nossa autenticidade bem formada, com certeza. Mas o meio termo, ele é essencial para que você não estagne o negócio. E aí vem daí mais uma experiência minha. Eu já estagnei meu negócio por não querer meio termo. Porque, não, eu preciso entregar a melhor coisa. Uma coisa que eu falou aí eu sou muito mais analítica, muito mais organizada, muito mais. E isso veio muito também de ter vários clientes. Quando eu tinha vários clientes, eu tinha dificuldade, eu não podia perder prazo, eu não podia. Eu tinha experiência, assim, o que eu posso dizer das minhas experiências de CLT? Foram fundamentais. Fundamentais para eu ser quem eu sou, para eu entender as coisas que eu precisava entender. Eu aprendi um pouco de gestão quando eu trabalhei na grande rede de farmácia que eu trabalhei. Mas, assim, o campo, né, a parte do empreendedorismo foi que me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. E aí eu já estagnei porque eu disse, não, eu preciso entregar o serviço mais perfeito, mais maravilhoso, mais tudo, e não. Porque aqui a gente já entra em uma outra coisa. Será que é essa perfeição inteira que o mercado está precisando? Que as pessoas estão precisando, que os seus clientes estão precisando? Então, acho que essa é uma parte que a gente também precisa observar. Quando você começa um negócio do zero e você não tem um mínimo de base, é assustador. É difícil, você não sabe o que é ter um negócio. E é por isso que eu digo, você precisa estudar, você precisa estar num ambiente que lhe proporcione isso. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu gosto muito e eu concordo com ela, que era assim, quando a gente empreende, a gente perde muitos amigos. Porque os nossos amigos, eles não entendem, que não empreendem, no caso, não entendem as necessidades que a gente acaba tendo, né, como empreendedora. Ao mesmo tempo, nós ganhamos muitos amigos, que aí são amigos empreendedores, quando a gente está construindo ali a nossa rede network, que é essencial se você está começando um negócio. Outro ponto imprescindível, networking. E aí você perde muitos amigos, você se sente sozinho. É normal você empreender e se sentir sozinho, principalmente no começo de um negócio, né? Mas você precisa entrar naquilo, ok. Eu não decidi fazer isso. Porque é aquela coisa, você está empreendendo por necessidade ou por decisão. Ambos as áreas, você tá fazendo aquilo. Então mergulhe naquilo. Mergulhe. Vá atrás de entender o que é um fluxo de caixa. O que é Olerite ou então Prolabore. Porque essa parte financeira é uma área que é o que eu vejo muito na mentoria, que as pessoas têm dificuldade. Né? Então, o que é um fluxo de caixa? O que é um Prolabore? Como é que eu desenho o processo? O que é um processo da minha empresa? Como é que eu desenho? Quem são os meus stakeholders? O que é stakeholder? Né? Uma palavra que teve uma época dentro da mentoria que eu até mudei de stakeholder
para suportadores de negócio, uma coisa assim, porque as pessoas tinham muito bloqueio com a palavra stakeholder. Por ser uma palavra difícil, É conseguir porque colocar a parece uma coisa tão, né? Stakeholders. tão grande. Inclusive, teremos um episódio sobre. E Sobre criação de aí, conteúdo também. não, a próxima leva do episódio, eu acho que esse começa com chave de ouro, que é como começar o negócio do zero. Aí depois a gente vem falando de stakeholder, processo, criação de conteúdo. Então, assim, escute o Pod Inspira, siga eu e siga a Kel, que lá tem muita coisa relevante e importante. Mas é isso. Mergulhe naquele meio, entenda, mas comece. Se movimente. Porque é o movimento que vai gerar as mudanças, as decisões. Depois que eu estagnei no meu negócio, que estava assim, não sei mais o que fazer, não consigo cliente, mas ao mesmo tempo eu não quero lançar nada, eu tinha uma visão sobre ele. Quando eu decidi, não, eu vou lançar do jeito que tá, eu vou seguir do jeito que tá, vai ser desse jeito, eu vou melhorando ao longo do caminho, a minha visão mudou completamente. Eu mudei minhas metas, isso já há um tempo atrás, e aí novamente esse ano aconteceu não a estagnação, mas a mudança de cenário, né? Eu mudei as minhas metas, eu mudei meu design, eu fiz um redesign, e veja, para muita gente as pessoas podem parar e dizer assim, mas tu não é designer? Por que tu não fez isso desde o começo? Porque foi o movimento que me fez chegar onde eu tô hoje, a essa decisão que eu Amém. tomei hoje. Eu mudei, eu entendi que os serviços que eu queria lançar eram diferentes de serviços que eu tinha planejado há um tempo atrás. Você muda de opinião sobre as coisas. Então não adianta eu quero começar um negócio, o meu negócio só vai começar quando tiver tudo perfeito. Não. Faça feito que eu abro o Canva, né? E tu tá falando da dificuldade do Canva, que eu tava lembrando da minha dificuldade com o Illustrator. Porque, assim, quando você entra nessa área de design, você entra na parte do Illustrator, Photoshop. Pronto, é muito engraçado que até hoje a coisa que eu não aprendi a mexer foi no Photoshop. Meu marido diz que eu uso o Photoshop, que é um canhão para matar uma formiga, porque eu uso o Photoshop para tirar fundo às vezes. Mas assim, e também flexibilize o fato de que com o movimento você vai mudar isso. Eu não tenho mais Photoshop Illustrator, eu uso Canva hoje em dia. E eu só uso Canva hoje em dia porque eu comecei a notar, isso vai ser mais prático. Eu preciso de mais tempo aqui na minha gestão. Eu preciso de mais tempo para as minhas mentoradas. Então eu fui entendendo as minhas prioridades, reentendendo as minhas metas, reentendendo as minhas formas de comunicar. Isso aconteceu lá atrás, isso aconteceu agora, e isso vai acontecer de novo mais para frente. Exatamente. Vai acontecer se eu contratar uma equipe, vai acontecer muitas e muitas vezes ainda É, é enquanto eu isso fizer esse que negócio. é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Que às vezes quer esperar estar. Só um pouquinho. Falha nossa. Aproxima um pouquinho do microfone que está um pouco distante. Então, mas tá aqui, ó, quase bem pertinho. Agora Ok, foi. ok. Tá melhor agora? Tá melhor? Tá. Falha técnica. É, é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas acham que precisam esperar estarem prontas e terem tudo para começar. Mas a verdade é que a gente vai se fazendo no caminho. A gente vai se modificando no caminho. Então é aquilo, começa da melhor forma que você puder e vai para o movimento. Organiza, planeja da melhor forma que você puder no momento e vai para o movimento. Se você ficar esperando ter a estrutura que fulano tem, porque é mais bonita, é mais legal, que não sei o quê, você nunca vai começar. Né? Você estava falando aí, Rai, sobre essa questão de também, né, de você começar e de você buscar aprender, buscar se informar, buscar se capacitar ao longo do caminho. E é muito isso que acontece com o empreendedor. Ele começa muitas vezes por necessidade,
do jeito que dá ali, mas é importante que ele tenha a capacidade de perceber seus gaps, de perceber suas necessidades de aprendizado, de perceber suas necessidades de aprender técnicas, de aprender estratégias, de se orientar para continuar crescendo, porque senão fica estagnado ali. Desenvolver as habilidades. Essa é uma coisa fundamental para o empreendedor. E isso me lembra muito um exemplo que está muito agora no nosso dia a dia, na época que a gente está gravando esse podcast, que é um exemplo de outra área que aparentemente não tem nada a ver com empreendedorismo, mas tem. A seleção brasileira masculina de futebol saiu da Copa América. E eu não sou muito fã de futebol, mas eu assisto os jogos do Esporte Clube do Recife e da seleção brasileira. Né? E eu comento muito com o meu marido, a gente estava conversando muito esses dias, e quem de repente gosta de futebol vai até compartilhar essa visão também. O que é que eu vejo os especialistas falando muito a respeito do futebol brasileiro? O Brasil sempre foi conhecido como um país do futebol, né? Então a nossa seleção, ela ganhou vários títulos em vários tipos de competição, né? Ela sempre foi referência. Você chega em lugares remotos do mundo, você fala o nome de Pelé, Ronaldo, as pessoas sabem quem são, né? Só que o que é que acontece? Lá atrás, o Brasil dominava o futebol muito também por uma coisa meio do talento natural de quem jogava, meio uma coisa ali no instinto, meio uma coisa ali, a gente sabe fazer isso, a nossa ginga, né? A famosa ginga do Brasil. E aí, o que é que aconteceu com os outros países, com o futebol dos outros países? Eles começaram a observar a gente e a aprender e a colocar isso numa técnica. Aí o que é que aconteceu com o Brasil? O Brasil ficou ali naquela, não, a gente tem a ginga, a gente tem a ginga. E o pessoal lá fora aprendendo técnica, aprendendo formas de jogar, Refinando. refinando. Né? E não, mas a gente, quem tem a ginga é a gente. E o que é que está acontecendo agora? As seleções da Europa, o Canadá, que não tem tradição de futebol, chegou na semifinal ontem jogando contra a Argentina e jogou muito bem, viu? E jogou muito bem para jogar com a Argentina, levou 2-0, levou 2-0, mas jogaram bem. Por quê? Porque eles estão aprendendo, porque eles não podem não ter a ginga que a gente tem, mas eles foram aprender, eles foram buscar técnica. Eles não pararam no tempo. Não pararam no tempo, que é o que eu vejo os especialistas falando que aconteceu com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ficou naquela, porque eu tenho a ginga, parou no tempo. O pessoal lá fora cresceu, está ficando cada vez melhor e a gente procurando um treinador, um técnico, uma forma de fazer. Não existe, uma coisa que eu escutei um comentarista falar ontem, não existe um planejamento de longo prazo no futebol brasileiro. Não existe uma perspectiva de onde é que a gente quer chegar, como é que a gente quer fazer o nosso futebol crescer. Não existe. Então, é isso que a gente tem que ter cuidado para aprender quando a gente empreende. Sim, a gente começa do jeito que dá, a gente começa no intuitivo, mas a gente não pode ficar só nisso. A gente tem que se capacitar, a gente tem que aprender, a gente tem que melhorar as nossas técnicas e a nossa forma de atuar para que a gente continue crescendo, porque o mercado está aí, crescendo, mudando, exigindo novas habilidades. As pessoas estão aprendendo, e se a gente fica só naquela, eu sei fazer, eu sei vender, eu tenho a ginga, a gente fica Vai para ficar para trás. trás. Vai chegar alguém que vai te passar. Então, assim, é muito importante. Eu acho que tudo isso que a gente conversou entra muito nessa do que é realmente necessário para empreender, de estratégias e dicas práticas para empreender. Dica prática: comece. Comece com o que você tiver, o mínimo que você tiver, mas comece, sabe? Comece se dando. Cara, eu falei isso para Kel recentemente. Eu comecei com a Comunica ela teve acho que 3 logos diferentes. E aí eu finalizei a Comunica, comecei com o desenvolvimento da minha marca pessoal. Quando eu comecei o desenvolvimento da minha marca pessoal, eu fiz uma logo e eu não gostava da logo. Eu não gostava. Era um RS, que é as iniciais do meu nome, não era feio, foi desenvolvido
se a gente for olhar por esse ponto, né, foi desenvolvido por uma especialista, foi desenvolvido dentro de uma ferramenta que é o Illustrator, que é uma ferramenta grande e tal, mas eu não gostava. Não gostava, ponto. E fui usando, eu não achava que representava o que eu queria de fato representar com o meu negócio. E aí, quando foi... Tem nem um mês, tem, Kel? Acho que tem um mês no máximo. No máximo. Não, que tu mudou a marca. Um belo dia, recentemente, com esses redesigns, esse retrabalho das metas, do planejamento a longo prazo, porque o meu planejamento de 5 anos mudou também. Então, eu fui aí nesse processo, deitei para dormir, pumba, uma ideia de logo. Eu gravei um áudio, eu não me lembrava do áudio, meu marido que fez o amor. Tu ouviu aquele áudio que tu mandou no grupo, que eu tenho um grupo, eu e ele, das coisas da empresa. E aí ele fez, tu ouviu aquele áudio que tu mandou no grupo, que tu disse que era pra eu te lembrar? Eu disse, eu mandei um áudio? E aí eu disse, não. E eu fui ouvir e, cara, eu parei, eu fiz, nossa, é isso. Fui pro Canva, desenhei a logo, em 15 minutos saiu. Uma coisa que eu tô há 3 anos esperando. Então, assim, foi o movimento, foi o fazer acontecer, foi o andar, foi entender que eu não tinha que nada, né? Então, vamos partir desse princípio. Vamos saber, ok, vou empreender. Então, vou empreender a partir daqui, né? Exatamente. Exatamente. É isso, amouras. É isso. Espero que as senhoras e as amadas estejam aí com papel e caneta na mão, porque a gente falou de hard skills, de soft skills. Soft skills. A gente falou de muita coisa interessante aqui, né? A gente contou nossas experiências muito na intenção de vocês se sentirem conectadas a isso, vocês se enxergarem num ponto ou no outro da jornada de vocês. Mas, em resumo, é o que Rai falou mesmo: vai para o movimento, né? Lembra lá do que eu falei da mão em massa, lembra do que Rai falou da comunica. Como é que dá para você começar? O que é que você tem? Faz o melhor. Vai atrás de pessoas que têm um conteúdo sério, que têm um trabalho sério. Não fica se comparando para se colocar para baixo, se compara para melhorar e aplica na tua vida o que for possível, que a coisa vai acontecer. Mas você precisa começar de algum lugar. E com isso, nós terminamos o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Nas próximas semanas, os episódios também vão ser nessa pegada de iniciar no empreendedorismo. Então, escuta, anota tudo, aplica no teu negócio que tu está começando, ou se tu já tiver um negócio, se dá a possibilidade de refazer e de mudar o caminho, né? E eu espero que vocês mandem mensagens para nós dizendo, eu peguei tal coisa. Então, para isso, do Pode Inspira é @PodeInspira. IRN Pira. O meu é @RayanneSté, RAYANNSTHE, Rayane Sté, de Kerlane Real, que assim, como eu digo sempre, ela é da realeza, mas ela também é real. E aí, é isso, nos mandem mensagem, tem lá os comentários para quem está assistindo no YouTube, no Spotify, aparentemente em breve eles vão liberar essa possibilidade de comentar, então comentem também, respondam caixinha de pergunta lá do Spotify, mandando ideias de episódios, e a gente tá por aqui, termina mais um pod hoje. Beijo, tchau!